Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao nosso programa Condomínio Dia, o podcast que vai tratar das questões condominiais no dia a dia, e hoje a gente vem com um tema bem interessante. Hoje vamos falar de condomínio antissocial, e para falar desse personagem aí que muitos condomínios existem e a gente pensava até que talvez fosse mais raro de encontrar, a gente tem duas especialistas. Estou aqui com a doutora Flávia Pis, advogada condominialista, assim como também a doutora Thalita Zin, que ambas fazem parte da Comissão de Direito Condominial da OAB, e estamos aqui para bater um papo sobre condomínio antissocial. Então seja bem-vindo nessa pauta e vamos conversar rapidinho sobre esse personagem interessante que aparece nos nossos condomínios. E aí, doutora Flávia, tudo bem? Bem-vinda ao nosso podcast. Queria que você, por gentileza, contasse aí para a nossa plateia, nossos telespectadores, um pouquinho sobre você, e você pudesse também já responder essa pergunta: quais são os comportamentos mais comuns que caracterizam um condomínio antissocial? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês no Condomínio em Dia, e eu espero contribuir para esse podcast tão interessante. Bem, eu trabalho com direito condominial já tem 22 anos, sou mestre em direito constitucional, especialista em direito imobiliário e empresarial, e espero somar com vocês. Então, a primeira pergunta: o que caracteriza, um condomínio antissocial? O que seria um condomínio antissocial? Primeiro a gente tem que entender a diferença daquele faltoso quanto mais do de fato condomínio antissocial. O que seria o faltoso quanto mais? Seria aquele condomínio que ele comete várias faltas, mas as faltas que ele comete, apesar de poderem ser reiteradas, são faltas leves, que não podem ser caracterizadas como um condomínio antissocial. Já o condomínio antissocial, a característica é que é reiterado o comportamento dele, o convívio com os outros moradores se torna insustentável, e precisa ser tomado medidas mais severas para que ele seja, em última instância, até banido do prédio. Terrível, né? Uma situação como essa aqui. Quem vive esse drama de ter um morador como esse causando e perturbando os outros inquilinos, proprietários ali, deve ser muito constrangedor. Você não poder estar à vontade, ou chegar em casa, ainda ter situações que de repente pode ser com você ou com vizinhos, colegas, enfim. Terrível essa situação. Mas, aproveitando, também queria que a doutora Thalita falasse um pouquinho dela pra gente, contasse um pouquinho da sua especialidade, mas aproveitasse também na pergunta, respondesse como esses comportamentos podem afetar a convivência e o bem-estar dos demais moradores do condomínio. Boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou Thalita Zin, como o Thiago já falou, atuante na área condominial, especialista em direito condominial, direito civil e processo civil, e direito empresarial e corporativo. Além de mediadora. Né? Além de mediadora também pelo TJCE, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, falando um pouquinho, até pega um link aí com relação à mediação, essa questão de como é que afeta essa conduta antissocial dentro dos condomínios. Na verdade, é um desgaste extremo, não só para a administração do condomínio, mas para todos aqueles que residem, Porque imagina só, você tem uma pessoa que reiteradamente está descumprindo os deveres, está gerando a incompatibilidade de convivência, como bem colocou a doutora Flávia, e isso vai gerando um desgaste ao longo do tempo que muitas vezes é insanável. Entendeu? Então, é desgaste de convivência, as pessoas entram no elevador, elas já não conseguem mais se deparar com aquela pessoa, Se vai numa assembleia, as pessoas já ficam temerosas quando chegam na assembleia, porque a depender das condutas antissociais, que muitas vezes são condutas agressivas, então as pessoas ficam realmente vivendo ali uma situação de instabilidade dentro do condomínio, o que não deve ser, porque é o local onde residimos, Total. E eu vou dizer ainda mais, é uma situação, mais uma vez, constrangedora, terrível para os moradores, mas a gente também fica perguntando: e aí, o que é que a gente vai poder fazer, quais são as minhas opções? Eu queria que a doutora Flávia trouxesse para a gente que opções legais estão disponíveis para lidar com condôminos antissociais.
Tiago, eu queria voltar um pouquinho naquela primeira pergunta para dar alguns exemplos, para Sim, seria contextualizar as pessoas que estão assistindo, para contextualizar para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, por exemplo, o morador que não paga a taxa de condomínio, e aí repetidamente não paga aquela taxa de condomínio. Ou o morador que joga o lixo no local que não deveria, ou não faz a coleta seletiva, ou enfim, regras de conduta dentro do condomínio. Esse morador, apesar de ele cometer faltas de forma repetidas, não é um condomínio antissocial, porque ele não traz a incompatibilidade de convivência. O que traria essa incompatibilidade? Seria ele transformar um apartamento numa casa de prostituição, seria ele vender drogas num apartamento, seria ele ter um comportamento agressivo com os familiares dele dentro do apartamento e com os moradores de forma geral. Funcionários, né? Então, por exemplo, e uma coisa que é bem polêmica é pessoas que têm transtorno mental. Ah, Flávia, será que isso não seria um preconceito? Porque hoje em dia, para colocar pessoas com transtorno mental que fiquem internadas, deve ser uma coisa muito assintosa. De fato, claro que não é porque a pessoa tem um transtorno mental. É porque é um transtorno mental que torna difícil a convivência com os demais moradores. Entendi. Então, esse tipo de conduta também é passível de ser caracterizado como um condomínio antissocial, né? E aí, quais são as medidas que a gente pode adotar? O artigo 1337, ele fala bem sobre essa questão do condomínio antissocial. E aí, num primeiro momento, ele diz, se o condômino, você multa, se o condômino ele repete aquela infração, é reticente, aí você aplica a penalidade do caput do artigo, que é 5 vezes o valor da taxa de condomínio. Ele permanece reincidindo. Você aplica o parágrafo único do artigo 1337, que é dobrar o valor da multa. Mas aí quando essa multa já não é mais suficiente? Porque tem pessoas que... compulsivas, né? Tem um morador, por exemplo, de um condomínio para quem eu presto serviço, que ele faz festas na casa dele, no apartamento dele. Dia de semana, o que for. E aí, e ele não tem problema de pagar a multa, não. Ele paga a multa. Ele é muito rico, ele paga a multa. Só que as pessoas querem viver de forma sossegada, em paz. Então, aquela penalidade não está atingindo a finalidade, que é a modificação do comportamento nocivo. E aí, quando esse comportamento é nocivo e a multa já não é suficiente para modificar o comportamento, então a gente pode inclusive pensar em fazer a retirada desse morador daquele prédio. O artigo 1337 ele não é explícito sobre essa retirada, mas ao final dele é dito que você pode, se a multa de até 10 vezes não for suficiente, você pode convocar uma assembleia para deliberar a respeito. E aí o STJ, na jornada 518, ele já pacificou o entendimento de que é sim possível a retirada do morador, desde que cumprido uma série de requisitos que a lei exige. E lembrando que para ele ser retirado é uma decisão judicial. Então, a parte administrativa vai até a aplicação da multa, até a realização da assembleia, para que ele realmente seja retirada a posse direta dele sobre o imóvel de quem ele detém a propriedade, seria uma medida judicial. Condômino antissocial, para ficar sabendo mais inteirado sobre essa persona, sobre essa circunstância, acompanha aí o próximo bloco e ver mais informação para você, tá já? Estamos de volta com o segundo bloco e aí a gente está falando aqui de condomínio antissocial, esse personagem polêmico que vem atrapalhando o dia a dia da vida dos condôminos e funcionários do condomínio, principalmente o síndico. E aí a gente está aqui com a doutora Thalita e a doutora Flávia, voltando aqui já para a doutora Thalita, queria que ela contasse para a gente quais são as responsabilidades do síndico ao lidar com esse tipo de situação do condomínio antissocial. As responsabilidades do síndico, na verdade, de acordo com a função dele, ele tem o dever de zelar, né? O síndico, ele não só zela pelas áreas comuns do condomínio, mas ele também zela pelas pessoas que ali residem. Pela né? convivência. Pela convivência, pela harmonia, né? E é engraçado que às vezes a gente pega algumas convenções, alguns regimentos internos que vem falando disso, exatamente né? Isso. Do dever, da harmonia,
harmonia. Por quê? Porque é um ambiente coletivo. Então, quando a gente decide morar em condomínio, a gente também tem que ter esse sentimento, né? Botar em prática esse sentimento de realmente viver em harmonia. Eu não sou obrigada a gostar do outro, mas eu sou obrigada, sim, a sempre respeitar. E respeitar, inclusive, os limites, tá? Então, o síndico, nesse dever, né, no dever dessa função desse cumprimento, ele deve, sim, de forma ali rápida, tomar as devidas providências cabíveis. As devidas notificações, né, a esse condômino antissocial é de suma importância que não deixe passar, tá? Porque depois esse problema vai aumentando, vai agravando. Quando se contrata uma assessoria jurídica, né, para realmente tomar todas as providências judiciais cabíveis, muitas vezes não se tem a parte administrativa feita, que seria o quê? As notificações devidas, né? Sim. E é em cada situação, em cada cometimento de infração diferente, porque como bem a doutora Flávia colocou, ele vai vindo reiteradamente, não é aquele que cometeu uma vez e ficou por aquilo, não. É aquele que ele realmente tem essa dificuldade de convivência, Sim. né? É como se ele não se adequasse àquele lugar, aquelas regras, então ele vai cometer várias infrações, tá? E, nesse sentido, precisa ter todas as devidas notificações. Isso é um dever do síndico, né? Sim. Se não feito por ele mesmo, pela própria assessoria que atua ali no condomínio. Mas sempre esse dever de zelar e ter uma atuação rápida com relação a esse tipo de situação. Muito interessante, Waller. Você, síndico, que ainda não tomou nenhuma providência, fica ciente das suas responsabilidades, porque você vai ser cobrado por isso. Doutora Flávia, vamos aqui para ajudar a gente a entender quais as circunstâncias é recomendado buscar ajuda jurídica para lidar com o condomínio antissocial. Qual o momento que diz assim, não, agora tenho que chamar um advogado? Pois é, Tiago. A questão é que o condomínio ele precisa ter uma assessoria jurídica permanente. Porque no caso desse do condomínio antissocial, o que vai tornar exitoso ou ineficaz o processo judicial que vier a ser movido são as ações que foram adotadas num longo percurso. Você não consegue expulsar um condomínio antissocial do prédio de uma hora para outra. Sim. Assim, pode ser o melhor advogado que você vier a contratar, porque os requisitos são fortes e precisam ser cumpridos. Eu analisei várias jurisprudências sobre esse assunto e o que faz com que funcione ou não são as condutas que são adotadas em médio e longo prazo. Então, multas, notificações. Será que ele foi advertido? Será que ele foi multado? Será que a multa teve aquela progressão até que a gente consiga chegar no artigo 1337 para chamá-lo de condomínio antissocial? Entendi. Porque se você, ao longo do tempo, você não tem esse passo a passo, não adianta você depois dizer que ele é antissocial, porque você não vai ter prova disso. Tem que ter o histórico, né? Tem um histórico. Isso aconteceu em determinado momento, na sequência. Exatamente. Então, tempo depois, aí outra situação, e aí você vai comprovando uma sequência de comportamentos. Não é uma falta grave, são várias faltas graves. Entendi. Entendeu? Não são várias faltas leves, são graves e reiteradas e comprovadas. Então, é importante que o síndico ele tenha uma assessoria jurídica permanente, para que as notificações de advertência, de multa, elas também se atenham ao devido processo legal, porque senão elas vão ser anuladas. Então, assim, o que eu vejo muito são síndicos que notificam moradores sobre penalidades de advertência, de multa, e eles não se atêm ao fato de que tem que dar ao morador o direito de se defender. E o morador ele tem que entender qual é esse direito, ele tem que dizer, olha, você está recebendo essa penalidade, você tem tantos dias para recorrer, e etc. E tudo isso é o arcabouço de provas que você vai utilizar lá no final do processo. Então, se você deixar para contratar uma assessoria jurídica, já quando a coisa já estiver insustentável, aí já não adianta mais. Aí talvez o procedimento tenha que recomeçar por inteiro. E você ter que se submeter a continuar convivendo com aquela pessoa inconveniente. Então, teve sinais, quer dizer, algum morador teve sinais dessas agressividades, desse problema de convivência com outros moradores,
já no início, já aciona um advogado para poder ir procurar identificar que de fato aquela é uma circunstância, acompanhar para de repente juntar mais histórias, né? Sim, históricos. exato. E aí depois, mais na frente, entrar com a ação. Interessante isso daí, porque realmente... Isso que a doutora Thalita falou, da responsabilidade do síndico, é uma coisa muito importante. O síndico ele responde civil e penalmente pelas condutas dele ao representar o condomínio. Então, é importante... pelas omissões, né? Inclusive pelas omissões. E é importante que ele tenha uma assessoria para isso, porque às vezes a gente vê síndicos que ficam questionando se vai ou não vai ter aquele custo com a assessoria jurídica, mas ele deveria ser a pessoa mais interessada em que houvesse essa assessoria. Sim. Porque no final, quando houver um problema, e se houver, ele não... Recai sobre ele. Recai sobre ele. E ele podia ter se prevenido disso. E não fez. Doutora Thalita, e quais são os direitos e deveres dos condôminos que se sentem afetados por comportamentos antissociais de algum outro morador? Aí é o que eu sempre digo, dever. Faça os devidos registros para que a administração do condomínio consiga tomar as devidas providências. O condômino, ele tem mania de reclamar no WhatsApp do síndico, né? Canais informais, né? Canais informais, meia-noite, 1h, achando que naquele momento o síndico vai dar conta daquela situação. Gente, Sim. não dá. Vamos colocar, vamos aterrissar. É o que eu costumo dizer, vamos aterrissar. É um procedimento jurídico. Nós vimos aí toda a cautela que precisa ter para a gente realmente montar um dossiê desse condomínio social. Não é uma questão assim, vamos notificar aqui de qualquer jeito e pronto. Não. Então a gente precisa ter esses registros, desde lá, o livro de ocorrências. Hoje utilizam muito o aplicativo, não tem problema, mas é um meio desde já mais formal. Desde que deixe registrado, que fique formalizado. Desde que deixe né? registrado, devidamente formalizado, assim como o livro de ocorrências também ainda é um forte aliado para esse tipo de conduta, tá? Então, qual é o dever do condômino? A partir do momento que eu identifiquei que o meu vizinho está cometendo algum tipo de infração, né, que está ali atrapalhando sossego, segurança, saúde, higiene dos demais moradores, vai lá, né? Faz esse devido registro para que a gente possa, a partir desse início desse registro, claro, quando a administração constata, ótimo, certo? Mas nem sempre o síndico está ali 24 horas constatando tudo. Sim. Então, a gente precisa do auxílio dos moradores. Então, se eles sentem com esse direito deles lesado, né, esse direito ao sossego, de viver, né, no ambiente do condomínio em paz, eles precisam fazer esse devido registro para que a gestão possa atuar em cima daquele registro ali apontado, tá? E o direito dele é exatamente, a partir dessas reclamações, ter os devidos procedimentos adotados, tá bom? Lembrando que a gente também precisa diferenciar muito, que é um ponto que as pessoas, infelizmente, ainda confundem demais, da diferença entre o direito condominial e o direito de vizinhança, tá? Entendi. Quando é que aquela reclamação daquele morador passa a ser algo coletivo? Quando eu tenho mais de um morador reclamando. Né? É a mesma voz falando, Sim. tá? Mas, por exemplo, às vezes o morador reclama, na verdade, do barulho que tá vindo do seu vizinho ao lado. Mas é só ele que está se sentindo incomodado. Sim. Ali a gente já tem a restrição da aplicação do direito de vizinhança. Com certeza. Mas eu tenho um andar inteiro reclamando. Aí já é coletivo. Por quê? Porque ele não está incomodando o som, ele está incomodando toda uma coletividade. Claro. Então, quando a gente trata também dessas notificações, a gente tem que verificar se aquilo é uma demanda coletiva ou se é uma demanda individual. Se for uma demanda individual, o vizinho vai ter todo o direito de ir nas vias judiciais cabíveis, ou até mesmo uma mediação, que hoje em dia também está sendo muito utilizado, para que possa ali tentar, né, conversar com seu vizinho e resolver a situação pontualmente. Mas se é uma demanda coletiva, aí sim tem a atuação da gestão, né, do síndico, do gestor, nessa atuação aí pela coletividade. Então, sempre que eu imaginar em condomínio, eu tenho que lembrar se é uma demanda coletiva. Total. E olha, essa circunstância do condomínio social, mais uma vez, vem aí acontecendo em muitos condomínios, e eu acho que você, síndico, morador, conselheiro, que está vivendo essa situação aí no seu empreendimento, no seu condomínio,
né, recomende, encaminhe, passa esse vídeo, compartilha essas informações que nós estamos dando aqui para quem você acredita que precisa. E dando continuidade aqui, a gente vai dar uma pausa para o próximo bloco e já voltamos aí com mais informações sobre condomínio social. E estamos de volta no terceiro bloco, já o tempo está passando voando e a gente está querendo saber um pouco mais sobre essa questão do condomínio social, e vou voltando aqui para a doutora Thalita, pedindo para ela esclarecer aqui para a gente, além das medidas legais, que outras estratégias podem ser adotadas para resolver conflitos com condomínios antissociais. Uma estratégia que eu já falei aqui foi a própria mediação, né? E além da mediação, nós também temos a questão da conciliação. Assim, em termos Qual a diferença? Em termos bem sutis, digamos assim, não vou me aprofundar o tema porque não vem, agora eu digo, não é pauta da Assembleia. Mas a conciliação, o conciliador, ele pode dar algumas sugestões para poder solucionar aquele conflito. Já na mediação, ele é um instrumento para que as pessoas, né, de forma autônoma, de forma independente, cheguem na própria solução daquele conflito. Entendi. Então, a própria conciliação e mediação, ela funciona muito bem nesses casos, tá? Uma outra coisa também que ajuda muito é quando o síndico ele tem um pulso muito firme, porque a partir do momento que aquele morador passar a receber as notificações, ele não vai gostar de ter recebido, Sim. né? Então ele vai satisfação. com tudo pra cima do síndico, da síndica. Então, quando o síndico ou a síndica tem um pulso muito firme, isso também já ajuda muito, porque aquele morador ele vê que, opa, não é bem assim, né? Eu realmente sou doido, mas tem pior. Eu preciso me conscientizar, não é bem por aí, eu realmente tô tendo uma conduta errada. Qualquer coisa também, chama pro jurídico conversar com aquele morador, isso também já é algo que auxilia muito. Isso são tentativas, né, ali antes de se levar realmente para uma conduta, para uma ação judicial. É importante ter essas noções das opções. Sim, sempre. Que existem, afinal de contas, né, muitas vezes a gente vai crente que uma determinada fórmula aquilo ali vai dar certo e acaba que nem é. Exato. E a gente aí também se contorceu, podendo ter escolhido uma estratégia que fosse mais adequada para aquela situação. E mais célere, né? Muitas vezes mais célere. Muitas vezes mais célere, que no caso da mediação ajuda bastante, né? Sim. E, doutora Flávia, traz aqui pra gente se existe alguma legislação, eu sei que já mencionou até algumas, mas para deixar bem claro e explícito para todo mundo que está assistindo, qual é a legislação específica ou jurisprudência que seja relevante que os condôminos devem conhecer ao lidar com o condomínio antissocial. É bacana essa pergunta, Thiago. Assim, como eu expliquei no início, né, o artigo 1337, que vai falar sobre o condomínio social e a aplicação das multas, e lá no finalzinho fala sobre a possibilidade de uma assembleia. O que eu queria deixar aqui, ressaltar. Frisar. Frisar. O que eu gostaria de frisar é que essa assembleia, ela tem que ser realizada, e para que a gente consiga judicializar, 3/4 dos moradores precisam desejar que esse condômino ele saia do prédio, ele perca a posse direta do bem dele, tá? Então, é um quórum difícil de ser alcançado, 3/4. E muitas vezes, aquela pergunta que você fez para a doutora Thalita, né? Como é que o condômino ele pode ajudar? O que eu vivencio é que o condômino ele quer que o síndico faça alguma coisa, mas ele não quer aparecer. Tem receio, então, né? Então, não é só a questão de... O problema não é só que ele manda o WhatsApp para o síndico, não. O problema é que, além de ele não formalizar no livro de ocorrências, seja esse livro virtual, físico, além de ele não formalizar essa conduta, ele chega para o síndico e pede uma resolução, mas se o síndico pedir o apoio dele para testemunhar, para validar aquela notificação que vai ser aplicada. Sim. Porque, veja bem, você chega para mim como síndico e diz, olha, eu tive um problema com o meu vizinho, assim. Eu exijo que seja tomada uma providência. Aí eu falo, pois não, formalize a sua denúncia, porque eu vou precisar notificar. E se eu notificar, eu tenho que dar o devido processo legal para o suposto infrator. O suposto infrator, claro. E aí, esse recurso vai ser levado ou para uma assembleia ou para uma reunião de conselho, para validar aquela notificação, aquela aplicação de penalidade.
Mas se a pessoa que está me relatando a infração não tem coragem de comparecer. Não tem coragem de comparecer, não tem coragem de validar aquela informação. Aí como fica difícil para o síndico, né? Exatamente. Ter base legal para poder tomar uma iniciativa. Então, exatamente. Então, assim, eu acho que o dever, não só do síndico, não só do morador, mas da sociedade como um todo, é primar por uma convivência harmoniosa. E ter coragem para sustentar. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para ser dita. O síndico ele precisa desse apoio para que a coisa flua. Não é 1 ou 2 ou 10 não gostarem de determinada pessoa, não. 3/4 é muita gente. Por quê? Porque a gente está mexendo num direito que é muito enraizado para a gente, para a nossa cultura, para o nosso país, que é o direito de propriedade. Sim. Veja que na penalidade mais severa, eu estou mitigando esse direito de propriedade. Eu estou dando à propriedade uma função social. Então, ele continuará sendo o proprietário do imóvel, mas ele não vai mais poder ter a posse direta dele. Sim. Isso é uma ação muito séria. Isso é uma restrição ao direito de propriedade. Ele é convidado a se retirar da propriedade dele. Ele pode alugar, ele pode ceder, ele pode emprestar, ele pode doar. Mas ele não pode morar. Mas ele não pode mais morar. Exatamente. Ele não pode mais usufruir. Está lá, né? Exatamente. Ele perde a posse direta sobre aquele bem. E aí muita gente, leigas, né, fala, mas é minha propriedade, eu posso fazer o que quiser. Não. Nem tudo. Não, nós não estamos Muita mais calma. na Idade Média, não. A gente agora, tudo tem limite, né? A propriedade, ela tem que ser relativizada, ela tem que cumprir a função social dela. Total. E a partir do momento que ele está impedindo que os outros... Que ele vive em coletivo, começando por aí, e está impedindo a boa convivência com os outros, né? Um bom relacionamento ali, enfim, só problemas. Só problemas. Então, é isso que precisa ficar claro. Para o condômino social, que a conduta dele tem consequência. E é com essas informações que a gente vai encerrando aqui o terceiro bloco, mas fica com a gente que estamos já acabando, falta um pouquinho, vem mais informação por aí. Até já. Estando de volta, já no último bloco do programa, Condomínio em Dia traz informações para você sobre o condomínio social, mais uma vez com a doutora Flávia e a doutora Thalita. E a pergunta vai diretamente para a doutora Thalita, para a gente saber com ela quais são os sinais de alerta que os síndicos e os moradores devem aí observar para identificar possíveis condôminos antissociais antes que a situação fique insustentável. Doutora? Sinais de alerta, né? É aquele condômino que ele já tem uma dificuldade muito grande em obedecer às regras do condomínio, isso é fato, como já foi muito bem tratado aqui, mas ele é um condômino agressivo, sabe? Ele é aquele condômino arredio, ele é o condômino que ele vai contra tudo que muitas vezes a administração se propõe a fazer em benefício, né? Ele é egoísta e individualista. Exatamente. Né? Ele vai contra tudo que a administração propõe a fazer pelo bem da coletividade. Entendeu? Muitas vezes ele gera tumultos em assembleias, tá? Ele ameaça o síndico, a síndica. Então ele vem com essa proposta. Ele muitas vezes ameaça os próprios moradores, tá? Ele é aquela pessoa que ele faz questão de impor medo, questão de dizer assim, olha, eu sou que o valentão, sabe? Sei. Não me notifique não, porque se você me notificar, você vai ver, ele ameaça, então tem esse tom de ameaça, né? Muitas vezes ele é o condômino que ele também é agressivo com sua própria família na unidade, sim, com né? certeza, Então aí já vem aí a parte da violência doméstica, digamos assim. A polícia muitas vezes vai bater naquela residência, então fique em alerta. Chegou a polícia no seu condomínio, verifique, né? O síndico, a gestão, a administração, verificar do que se trata, o que está acontecendo. Anotar a ocorrência também no livro de ocorrência, bota ali o número da viatura que está indo, né? De preferência o policial que está atendendo aquela demanda. Então, esses são os pontos de alerta. Ele sempre vai estar, esse tipo de condomínio, ele sempre vai estar ali, de certa forma, burlando as regras, tá? Se o condomínio diz que não pode funcionar até tal horário, ele vai fazer questão de utilizar aquela área comum até além do horário e ainda fazer algazarra, fazer barulho, né? Realmente gerar ali uma insatisfação dos demais, um desconforto, né? Ele é o tipo de pessoa que ele vai estar ali gerando esse desconforto
nos demais, realmente Então tentando são burlar. sinais que são Já de óbvios, de certa alerta. forma óbvios, dá pra gente ir identificando, mas e também já se preparando, chamando um advogado para poder deixar aquilo ali evidente de alguma forma, seja com depoimento, seja com, enfim, com as reclamações oficiais que os moradores têm que fazer, como a doutora Flávia, né, caracterizou aqui muito bem, falou muito bem. Então, doutora Flávia, inclusive, até já estendendo para a gente tirar mais essa dúvida, quais são os desafios mais comuns que os síndicos provavelmente enfrentam aí ao lidar com o condomínio social e podem ser superados? E como é que esses desafios podem ser superados? Assim, Thiago, a doutora Thalita falou bastante sobre o condomínio antissocial, que é agressivo, que é inconveniente. E aí eu queria pontuar o que seria o inconveniente, o que seria o agressivo. Sim. Porque, por vezes, ele torna a conduta, ele torna a convivência dele com os demais moradores insuportável, não porque ele é agressivo, mas porque ele é doente. Sim. Então, você me permitiu, vou relatar aqui um episódio. Pode. Eu fui contactada por uma síndica, ela disse: Flávia, tem um senhor que mora aqui no prédio e a filha dele deixou ele aqui. Ele é um médico, um homem bem sucedido a vida inteira e tal. Em algum momento da vida dele, ele deve ter tido algum transtorno psicológico, psiquiátrico. E ele começou a ser uma pessoa acumuladora. Então, a casa dele virou um lixão. Os filhos não visitavam mais. A podridão, aquela coisa horrível, fétida. Assim, coitado. Assim, Doença, né? Mas ele é um condomínio antissocial. Totalmente. Né? Ele foge um pouco daquela... Na agressividade. Exatamente, daquele rótulo do condomínio antissocial, que é agressivo, que ele às vezes ele se contrapõe ao que a gestão quer fazer só porque ele precisa ser do contra. Não. Essa é uma pessoa doente. Sim. E ainda assim, ele é um condomínio antissocial. Sim. E o condomínio não pode se submeter toda a coletividade a viver num lugar fétido, que traz doença e tudo mais, porque ele foi abandonado. Então, nesse caso em específico, e aí seria interessante pontuar que quais foram as condutas que eu adotei. Primeiro, notifica tudo. Tudo. Notifica ele, notifica os familiares. Mas o que eu fiz também, e aí é uma coisa que cai naquela questão de o que você pode fazer além de judicializar, né? Bem, eu chamei os órgãos públicos. Sim. Né? Chamei por quê? Porque aquele senhor, ele estava abandonado. Ele estava doente, ele ia trabalhar. Porque nem toda doença psiquiátrica deixa a pessoa inútil, né? Então assim, ele se vestia e ele ia trabalhar. Ele era médico e ia trabalhar. Quando ele voltava, ele não tirava o lixo de casa. Tudo que ele trazia, tudo que ele consumia permanecia lá. Você não conseguia mais andar dentro do apartamento. Nossa. Então ele precisava ser interditado. Total. Sim. E a família dele, ela tinha que ser responsabilizada por aquela omissão. E esse senhor, ele já tinha migrado de um apartamento para o outro. Era um condomínio que tinha vários blocos. Aí eu disse, rapaz, danoso, né? Porque aí tirar o fedor de um bloco para levar para outro bloco. Porque ela já tinha tirado o pai de um bloco. Então assim, vamos notificar as autoridades públicas, né? Para que essa família também preste satisfação e que esse passe morador, a ser mais atuante responsavelmente. E que esse morador receba o tratamento que ele precisa receber. Total. Muitas vezes, muitas vezes não, na minoria das vezes, mas é importante ressaltar que também existe. Que também existe. E aí cabe aquelas pessoas, né, a comunidade em que ele está inserido, que analisem a situação com um viés mais social. Mas notifique sempre. Com certeza. E é que você formaliza. Porque se você porque se você não consegue resolver com a família, você não consegue resolver com ele, você não consegue resolver com os órgãos públicos, você vai precisar judicializar. Então, esse arsenal de provas é fundamental. Fundamental. Filma, fotografa,
grava áudio. Print de conversas. Tudo que você puder, porque tudo isso é que vai ser o arsenal de evidências para comprovar. E no caso da Flávia, a incompatibilidade foi gerada justamente por essa questão da saúde, né, da higiene, porque acaba interferindo na saúde e na higiene dos demais condôminos do coletivo. Apesar de ter uma questão aí psiquiátrica, digamos assim, mas essa questão da saúde também está lá, né? Sim. Que é dever. Eu uso a minha propriedade, mas nunca negligenciando saúde, segurança, sossego, que é o que a gente chama dos S's, né, do condomínio. Só que, por exemplo, outro ponto super relevante, no caso da agressividade, nunca deixe de fazer o BO, tá? Porque aí vai gerar um inquérito policial, esse inquérito também vem a embasar todo esse dossiê. Desculpa te interromper, mas assim, faça o BO e faça o BO delituoso. Sim, tá? Pedindo a abertura do inquérito. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá, não, quero abrir um BO. Aí a pessoa vai e fala, aí pronto, guarda aqui. Aí acabou. Vira só uma declaração lá guardada lá no... Exato. É dizer que quer representar não vai ter, pessoa, exatamente, que é a representação criminal. Aí você pode dizer qualquer coisa. Haver uma investigação, exato. Né? Então, até nesse caso mesmo, por exemplo, do abandono, né? Que ela relata que isso é uma missão por parte dos familiares do abandono. Mas tudo isso vai auxiliar ou na regularização da situação ou na retirada desse morador. É porque nesse caso ele não tinha sido interditado. Sim. Então ninguém tinha a curatela dele. Né? Ele não era interditado. Não é responsável por ninguém. Ninguém era responsável por ele. Ele era responsável por ele, sendo que ele não tinha condições. Exatamente. Estava naquela transição, né? Entre ele poder cuidar de si mesmo e a outra pessoa E precisar de outra pessoa que cuide, né? E aí um ponto muito importante que você falou de legislação, Thiago. A própria legislação é o artigo 1337, né, do Código Civil, que dá esse embasamento sobre essas aplicações de penalidade, né? O próprio entendimento dos tribunais, das jurisprudências, que aí é quando a gente advém nessa questão da expulsão, né, desse condômino, de viver naquela coletividade. Ele não perde o direito da propriedade em si, mas ele perde sim a posse, digamos assim, o poder de estar residindo naquele local, né? E também nós já temos aí um projeto de lei, que aí ele tenta trazer com mais robustez essa questão da expulsão, né? Regularizar essa questão da expulsão, alterando e atualizando o próprio Código Civil nesse quesito do condômino antissocial. É porque atualmente a gente precisa atrelar o artigo 1337 com o artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre o direito de propriedade e a função social dela, e com o artigo do Código Civil que fala sobre o uso correto da sua propriedade. Exato. Então, só me engano, 1228, algo por ali, por ali no Código. Então, assim, hoje em dia, para que a gente consiga, a gente tem que juntar... É um compilado. Compilado de legislações. Mas não massa, né? não está lá escrito, do jeito que está escrito assim, multa de 5 vezes, multa de 10 vezes. Não está escrito expulsão. Sim. Então, é um entendimento do STJ. E como se daria para essa expulsão, né? Exatamente. Não está escrito. Não está Na verdade, isso é todo um entendimento ainda jurisprudencial, de que tem que se perpassar por todos esses artigos, tem que ver a majoração da multa, tem que ter o direito de defesa, e aí sim, depois de todo esgotado esse trâmite, que é o que a gente denominou aqui de dossiê, aí você vai para expulsão propriamente dita. Só tem uma coisa para dizer. Você que não aprendeu nada, não sabia nada sobre condomínio antissocial, se depois desse programa você continua sem entender, vai ser muito difícil. Então esperamos que vocês tenham gostado de todo esse material, que foi preparado aqui com muito carinho, trazendo informação, esclarecimento e, sobretudo, ajudando vocês a tomar as melhores decisões para cada uma das circunstâncias de vocês. Muito obrigado, continue seguindo a gente tanto nas redes sociais como no nosso programa. Faz aqui o seu comentário da situação do condomínio antissocial, escreve aqui para a gente acompanhar a sua história. De repente é você quem pode estar aqui conosco contando uma história bem diferente, bem louca aí do que aconteceu no seu condomínio, viu? Então até a próxima, muito obrigado e Condomínio em Dia com você. Um grande abraço, tchau, tchau.